Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da primeira semana do tempo da Quaresma. Dia também que dedicamos à memória de Nossa Senhora no sábado. Queremos então contar de modo muito particular com a intercessão de Maria sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra que o Senhor tem para nós hoje e também a palavra da Igreja, rezemos juntos, clamando a ação e a unção do Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 27 de fevereiro, meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho de hoje está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Mateus 5, de 43 a 48. Ouçamos então atentamente essa palavra de Deus, que vem hoje como um farol iluminar nossa mente, nosso coração, nossa alma, para vivermos mais e mais parecidos com Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Caro irmão, cara irmã, ouvimos esse Evangelho segundo São Mateus, que é uma continuação do Evangelho do dia de ontem, onde Jesus lá pedia aos seus discípulos que tivessem uma justiça superior à justiça dos fariseus e mestres da lei. Ou seja, uma justiça fundada no amor, na misericórdia, e não no olho por olho, dente por dente. Hoje, continuando o Evangelho de ontem, Jesus chama a atenção dos discípulos para darem um passo a mais. Um passo a mais movidos pela graça de Deus. Amar os inimigos. Sim, movidos pela graça de Deus, porque humanamente falando, nós não somos capazes. Somente com nossas forças, nós não somos capazes. Nos deixando tocar pela graça de Deus, guiar pela graça de Deus, nos tornamos capazes de amar os nossos inimigos também. Talvez poderíamos dizer que um critério para sabermos se estamos ou não guiados pela vontade de Deus, guiados por Cristo e tocados pela sua graça, está ali na nossa capacidade de amar quem não nos ama, de amar quem nos odeia, de fazer o bem mesmo a quem nos quer o mal. É assim que deve viver todo cristão, todo discípulo e discípula de Cristo. E esse é o termômetro para saber se estamos ou não perto de Jesus, fazendo a sua vontade, buscando realmente ser parecidos com Ele, unidos à graça que Ele nos dá. O Evangelho de hoje termina com uma frase de Jesus que parece até um pouco deslocada do Evangelho, mas na verdade não. Jesus diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. O que implica para Jesus ser perfeito aqui? Não é não ter nenhuma dificuldade na terra. Não é não ter falhas humanas e fragilidades. O ser perfeito está justamente em abrir-se para a graça de Deus, deixar-se tocar por Ele, a ponto de viver o amor sem restrições. Isso significa ser perfeito. O amor que perdoa. Jesus compara aquele que é capaz de perdoar os inimigos com Deus, porque Deus sempre está aberto para perdoar os outros, derramando a sua graça, o seu perdão, sem fazer acepção de pessoas, como nos lembra o Evangelho, faz o sol brilhar sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos, porque não faz acepção de pessoas, ama a todos de modo igual, aquele que é mais santo como aquele que é menos santo, aquele que faz tudo segundo a sua palavra como aquele que não faz nada, aquele que anda no caminho da vida e aquele que se encaminha para a morte, aquele que se direciona para o céu e aquele que está preferindo o inferno. Deus ama a todos sem exceção. Derrama o seu perdão e a sua misericórdia sobre todos. É claro que aquele que se abrir ao perdão e à misericórdia vai abrir um espaço para que essa bênção caia sobre sua alma. Quem preferir andar no caminho do mal, não é que Deus deixou de abençoar, não é que Deus deixou de derramar sua misericórdia e deixou de amar, não. Mas quando a pessoa insiste em ir pelo caminho do erro, ela fecha o coração, que Deus não vai invadir à força. E aquela chuva de bênçãos e graças continua caindo, mas não penetra no coração, porque a pessoa não deixa. Não é porque Deus não queira, porque Deus ama sempre. E Ele é perfeito no amor.
É esse o chamado de Jesus. Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Em outras palavras, aprendam a amar, mesmo quem não ama vocês. Aprenda a perdoar, mesmo quem nem pediu seu perdão. Aprenda a ter um coração limpo e não cheio de rancor, não cheio de mágoa. Aprenda a amar mesmo quem te faz o mal. Porque se você ama só quem te faz o bem, que recompensa que você vai ter? Já recebe aqui a recompensa na terra. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem para quem faz o mal a vocês. Oxalá, meu irmão, minha irmã, entremos nessa caminhada de aperfeiçoamento, desejando ser perfeitos como o Pai, perfeitos no amor, perfeitos na misericórdia, capazes de dar ao outro aquilo que recebemos de Deus constantemente. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me